Fala pessoal, tudo bom com vocês? Heitor aqui na área. No episódio de hoje do Tudão Cast, eu tô aqui com o Luiz Fernando Segler, ele que é o sócio fundador da Segler Soluções. Eu não vou apresentar, né? Eu vou deixar ele se apresentar, como é já de praxe aqui. Mas Luiz, você prefere Luiz ou prefere Fernando? Pode ser Luiz. Pode ser Luiz? Luiz, é uma honra ter você aqui, cara. Toda vez que senta alguém aqui nesse podcast, a gente, né, que é apresentador de podcast, a gente tá muito mais aqui pra ouvir do que pra falar, mas é sempre uma honra, cara, porque a gente começa a conhecer muitas pessoas de um bando de áreas diferentes. Não é à toa que é tudão, porque a gente gosta de falar de tudo mesmo. Mas, pô, muito obrigado pela tua presença aqui com a gente. Eu que agradeço, cara. Assim, é um prazer estar aqui. Acho que é uma oportunidade para mim muito grande, para qualquer pessoa que esteja sentada aqui, né? Como eu estava conversando com você há pouco, a Segler Soluções foi algo que eu idealizava há muito tempo. E realizar o sonho de estar atendendo às necessidades das pessoas em todos os sentidos é muito gratificante. E obrigado pela oportunidade de estar aqui, podendo transmitir isso para todos os seus ouvintes aqui do Tudão Cast. Rapaz, o que acontece, né? Eu gosto, sou entusiasta, né, da política, já trabalhei com política, graças a Deus não mais. Sou entusiasta, gosto muito de finanças públicas, contas públicas e tudo mais. Uma coisa que chama muita atenção no Brasil, no brasileiro de um modo geral, é que a nossa poupança é muito baixa. Cara, eu acho que é um baita desafio para você que tem, né, uma empresa de solução que também envolve soluções financeiras, né? Você tá aqui para um pouquinho como educador também. Você se enxerga assim como educador? Não, com toda certeza. Assim, a parte que eu mais exerço frente ao cliente é de educador financeiro. Porque hoje 90% da população, ainda que tenha, né, vamos dizer assim, um ticket médio salarial alto, ela não tem educação financeira porque nós brasileiros não tivemos nenhum tipo de instrução nesse sentido desde que a gente entra nas escolas. Então, na escola, assim como lá fora é bem diferente, a gente não recebe esse tipo de instrução financeira. Então, seja fator de investimento, fator de seguro, fator de crédito, fator de previdenciário. Hoje em INSS, você falou em termos de política, hoje o INSS ele não cobre praticamente nada. Um custo de uma família média hoje, o teto do INSS não cobre, que aí chega em torno de R$ 7.800, um pouco mais do que isso. Então, hoje uma família, um marido, uma mulher e 2 filhos, viver com R$ 7.800, pagando todos os impostos necessários, tendo, né, todas as obrigações a cumprir, é algo muito difícil. Então, é necessário traçar um planejamento financeiro para que essas pessoas se adequem e possam viver com tranquilidade e realizar os seus sonhos, né? Porque o dinheiro também não é só para cumprir obrigação, é para realizar sonhos. É isso. Eu falo que o dinheiro é uma ferramenta para você realizar o sonho daqueles que te ajudaram a realizar os seus sonhos. Exatamente. Cara, isso. é isso, né? O dinheiro é uma ferramenta. Você não pode ter amor ao dinheiro, né? Você tem que ter amor ao trabalho, que é aquilo que te dá dinheiro, né? E com esse dinheiro fazer as coisas para aquelas pessoas. Isso é muito importante. Hoje, no teu segmento, vamos dar um passo atrás. Como é que você caiu nesse mundo? Na verdade, eu cheguei no mundo dos investimentos porque eu quis me educar financeiramente. Né? Lá atrás, eu comecei a estudar Tesouro Direto. Isso eu tinha 17 anos, 16, 17 anos. Comecei a estudar Tesouro Direto. E me aprofundei, como em tudo que eu faço na vida, eu gosto de me aprofundar bastante para ter propriedade naquilo que eu estou falando. E naquele momento eu falei, vou fazer com o meu próprio dinheiro, já que eu estou estudando isso. Não me lembro até hoje, eu investi R$ 100 num Tesouro IPCA, na época, e comecei a juntar meu dinheirinho. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 15 anos, e eu comecei a juntar meu dinheirinho. E aí, numa ocasião, um escritório de amigos que tinham, né, uma corretora de investimentos, batendo papo, um deles me alertou, falou, Luiz, eu acho que você tem que fazer certificação e começar a trabalhar com a gente aqui, porque muitos assessores de investimento que existem aqui dentro do nosso escritório não entendem tanto do assunto como você já está entendendo. Então, se você se aprofundar um pouco mais, você vai conseguir atender e ajudar outras pessoas. Né? Então, o primeiro passo foi esse. Né? E através da assessoria de investimentos, né, eu sou certificado pela Ancor, eu tive muitas demandas. Seguro, previdência, consórcio, câmbio, crédito. E um ramo que me chamou muita atenção foi o ramo de seguros, que é onde hoje eu me especializei. Né? Hoje eu trabalho com proteção financeira. Eu sou especialista em proteção financeira,
mas tendo um seguro como uma ferramenta de proteção, de blindagem, né? E nessa ocasião, eu fui estudar muito a fundo os seguros de vida, porque os dois pilares principais, ao meu ver, é o seguro de vida e o investimento. Por quê? Porque principalmente aquele profissional que está iniciando a sua carreira, que tem a possibilidade de já construir uma família muito cedo, né, de ter ambições, de realizar os sonhos, como nós falamos no início, ele precisa ter um capital de benefício muito alto. E para ele acumular esse capital, ele vai levar um tempo muito grande. E nesse período todo, pode ter muitas intercorrências, seja ela de saúde, seja ela de doença, né, ou até mesmo uma morte prematura. Então, nesses casos, o seguro com um prêmio bem menor do que aquele capital que você precisaria ter acumulado, ele contempla um capital muito grande. Então, o seguro é o primeiro passo para que você tenha tranquilidade para poder acumular o capital que você deseja. Isso aí é só para a gente traduzir um pouquinho para o nosso público, né? Pessoal, prêmio no seguro não é aquilo que o seguro paga, né? Explica aí pra galera a diferença entre um e outro. O prêmio, na verdade, é o preço que você paga para ter aquele benefício, né? Então, o que acontece? Vamos supor aqui, vamos expolar um valor. O cliente pagou R$500 e ele tem um capital segurado que ele deseja de R$1 milhão no caso de morte, né? Então, como isso é feito? Como esse estudo é feito, né? Porque, na verdade, é uma consultoria. Nenhum seguro que eu faça, ele é um pacote, né? Ele é personalizado, então ele é personalíssimo. É específico para cada tipo de pessoa, para cada tipo de profissão e para aquilo que a pessoa quer cobrir também, né? Então, no caso de um pai de família, né, que tenha 2 filhos, ele quer garantir ali o estudo dos filhos, a formação deles. Em caso de alguma doença ou invalidez temporária, ele se machucou, vamos supor que ele seja um médico, ele se machucou, ele é um cirurgião, ele machucou as mãos. Se ele não operar, ele não tem receita. Então, ele precisa ter esse capital segurado para, em caso de uma invalidez temporária, ele receber esse valor e poder honrar com as contas que ele tem e manter a dignidade da família dele em dia. Vou dar um bizu aqui, tá? Eu eu sou corretor de imóveis, para quem não sabe aí, né? Sou corretor de imóveis. O que acontece? Na falta de alguém, né? Caso de morte de alguém, existe o ITCMD, que é o Imposto de Emissão de Causa-Morte, que ele é no valor de 8% do valor do imóvel. E essa base de cálculo, ela não é o valor de mercado do imóvel e ela não pode ser parcelada, ela tem que ser paga em cash. Então, pessoal, o mínimo do mínimo, se você quer deixar aí para tua família um patrimônio, você tem que deixar no mínimo 8% mais o valor do inventário líquido, né? Você tem que deixar isso em dinheiro. É um dos casos que pode se aplicar o seguro de vida. Aproveitando esse gancho, eu fiz uma pós-graduação em planejamento sucessório. Eu sou bacharel em Direito, também sou formado em Direito. Eu tenho uma pós-graduação pela PUC em planejamento sucessório, tendo o seguro como ferramenta de liquidez. Foi muito bom se tocar nesse assunto pelo seguinte. Aí, edição, bota aí, ó. Boa pergunta. Check. No planejamento sucessório, a ferramenta mais utilizada como uma ferramenta de liquidez é o seguro de vida. Por quê? Por 3 motivos. O seguro de vida ele não é tributável, seguro de vida não é considerado herança, então se o espólio, né, a pessoa que morreu, tiver qualquer dívida, é livre de penhora. Então, o herdeiro necessário ou o beneficiário que ele estipulou no seguro de vida vai receber esse dinheiro líquido e livre de qualquer coisa. Então, ele vai ter aquele dinheiro em mãos em no máximo 10 dias por lei. A seguradora tem até 30 dias para pagar, mas hoje, na prática, o máximo que eu já vi pagar são 10 dias. E nessas ocasiões, a pessoa não fica ali a ver navios esperando um inventário, né, tendo que pagar esse TCMD, que muitas vezes, quando não tem essa liquidez, até esse imóvel aí vai a leilão e a família perde. Vou te falar, eu entrei no mercado imobiliário em 2019. A boa parte das casas à venda na Barra da Tijuca, nos condomínios de altíssimo luxo, eram desse problema. De problemas de herdeiros que não tinham, às vezes, o mesmo capital dos pais ou dos avós, e aí estavam vendendo o imóvel para resolver uma questão financeira. Só que não tinham nem
feito a operação do espólio ainda, né? De fazer a partilha dos bens e tudo mais. Então eles não tinham nem o 8%. O que acontecia? Eles tomavam um pênalti violento, porque é uma operação que não é segura, né? E aí eles tomavam um pênalti violento no valor do imóvel. O que acontecia? Perdia valor. Exatamente. Então, isso aí, pessoal, é um negócio extremamente importante. Não tô trazendo a sardinha pro meu lado, não, é porque minha informação é de exatas, né? Não sou advogado, mas, de novo, né? A gente estuda o assunto, a gente vai a fundo, faz parte do dia a dia essa questão tributária, é muito importante, tanto para quem mexe com seguros, quanto para quem mexe com investimentos, quanto para quem mexe com imóveis também, né, cara? As três coisas estão interligadas, vamos dizer assim, né? Então tem que estar. Elas são interligadas. Isso que acontece. O seguro, ele é uma ferramenta de liquidez. Como você bem falou, ele vai ter o dinheiro na mão para conseguir transmitir esse bem como herança para quem ele desejou deixar. Isso aí. Então, o exemplo objetivo. Eu tive um cliente há pouco tempo, um senhor de 80 anos, ele não tem filhos, né? Ele quis deixar tudo para um sobrinho, né? Ele está vivo, graças a Deus ainda. Ele fez um seguro que contempla, e aí eu vou acrescentar um pouquinho que você falou, 8% é o valor do ITCMD. Se a gente colocar valor de inventário, cartório e tudo mais, vai gerar de 15% a 20% do valor do patrimônio. Então vamos supor que o patrimônio dessa pessoa seja de 2 milhões de reais. Então, no mínimo, ele vai ter que ter 400 mil reais para poder transmitir esse bem ao sobrinho dele. Na verdade, o sobrinho tem que ter a liquidez nesse valor para poder herdar o que ele acumulou a vida inteira. Então, imagina você, eu tenho um filho, né, tenho 2 enteados, eu quero deixar um patrimônio que eu acumulei a vida inteira para eles, mas eles não têm dinheiro para herdar, como você citou, esses condomínios de luxo aqui. E aí, no momento que eles mais precisam, eles não têm dinheiro para receber tudo aquilo que eu acumulei. Então, o planejamento sucessório hoje ele é algo muito sensível e muito utilizado. É isso. Ainda tem também a questão da gente poder fazer o holding familiar e tudo mais, mas isso é um outro assunto. A gente está falando aqui para falar de investimento em vida também. Cara, uma coisa muito interessante, Luiz, é como surgiu o seguro, né? Existia um bar na Inglaterra chamado Allianz, e aí, se você já está familiarizado aí, pelo menos com Fórmula 1, você já viu esse nome. E esse bar era onde as pessoas iam para apostar se o navio, na época das grandes navegações, os navios eles afundavam muito. Então eles iam apostar se aquele navio ia ou não afundar em determinada viagem, né? E o que se recebia, né? Exato. O que se recebia era o valor, né, daquela aposta que era feita. Então, o mercado de seguro e o mercado de bet tem tudo a ver. Vocês estão vendo bet aí porque começou com uma aposta. E o que era muito legal, né? O dono do empreendimento, ele apostava que o navio ia chegar, né? Porque senão ele estava apostando contra ele mesmo. Exato. E aí o que acontece? Durante esse caminho, as pessoas começaram a investir e o primeiro sistema de faróis do mundo, né? Farol é uma construção em terra que sinaliza aos navios que caminho tomar. E aí a primeira sinalização foi um acordo feito dentro desse bar lá há 300 anos atrás, 250 anos atrás, onde eles conseguiram fazer uma rota. Agora eu não lembro exatamente se era até a Alemanha ou se era até a Itália. Eles conseguiram fazer uma rota com vários faroletes, onde os navios passaram a afundar menos, né? Então, pessoal, não é só, que coisa chata, dinheiro, investimento, seguro. Não, é história. É uma coisa que é muito mais interessante. E outra coisa também, é a formalização de um negócio. O pessoal fica falando aí, né, das bets. Não, porque a bet é moralmente ruim. Não, mas olha só, o seguro começou como uma aposta, né? E ninguém olha para o seguro como um negócio imoral, né? Porque as seguradoras estão precificando total entre aspas aqui, né? A derrota, né? Estão precificando a morte, a colisão do carro, mas e parece que é um pouco imoral isso, mas não, né? O que você está falando é dar dignidade, Exato. Você falou várias palavras que mexeram aqui dentro. Dar dignidade, deixar o seu sonho, né? Realizar o sonho de alguém. Então, segura tudo isso. Então, assim,
nem sei se eu tô romantizando muito Não, mas é exatamente os seguros. isso. Seguro, cara, ele é uma carta de amor. Olha isso! Seguro é uma Esquece, carta de até eu amor. vou fazer o seguro aqui agora, vou fazer o seguro da mesa do podcast. Seguro é uma carta de amor. Você tem filhos? Tenho uma filha, Tem Sofia. uma filha, Sofia. Então, assim, eu tenho certeza que você quer o melhor para Sofia, você quer levar a Sofia para Disney, você quer dar a melhor formação para Sofia. Então, você quer deixar o melhor para Sofia, né? Aham. Você quer ver a Sofia ter o melhor que você teve, né? Igual ao que você teve ou muito mais. Geralmente é muito mais, né? Então, você deixa uma carta de amor para sua filha através de um seguro de vida. Por quê? Naquele seguro por uma ausência sua prematura, você está deixando ali um capital que vai ser calculado de acordo com a formação que a sua filha precisa ter. Uhum. Ou qualquer outra coisa que você planeje para ela. Se você hoje paga o colégio da Sofia, se você se ausenta aqui do podcast, você não gera receita. Você precisa dessa receita para cumprir tudo que a Sofia precisa. E você também. Mas é lógico que a gente pensa primeiro nos filhos, né? Essa é a Sim. grande verdade. Então o seguro, ele blinda todas as oportunidades que nós desejamos realizar para os nossos filhos ou para os nossos entes queridos. Porque às vezes, assim como a Sofia depende de você, você pode ter um familiar, uma mãe, um avô, um irmão, uma tia, ou alguém especial na família que dependa, né, exclusivamente de alguém. Eu tive um caso desse na minha família. Então, assim, o seguro, eu tenho muito carinho e me aprofundei, me especializei nisso, porque o seguro, ele traz tranquilidade para que você abra mão daquilo que você precisa, né, daquele quinhão ali todo mês, do prêmio, que é o valor pago, né, pelo benefício, para que os seus entes queridos tenham aquilo que você deseja. Então, pegando um pouco do gancho que você falou das embarcações, tem um dado muito interessante também nessa ocasião. Eles fizeram esses faroletes para que os navios não afundassem mais, e todos os donos de embarcação se reuniram para juntar um capital. Em caso de um desses navios afundar, eles pagariam a perda daquela mercadoria e daquela embarcação. Então ali começou o princípio do mutualismo, que norteia o seguro. Sim. Então nada mais era que um seguro que eles estavam fazendo, se juntaram para juntar um capital, um fundo, em que esse fundo existia uma regra de que qualquer embarcação, diante de todos os donos de embarcação, tivesse qualquer sinistro, que aquele dono de embarcação receberia aquele valor para que ele pudesse continuar a trabalhar e gerar receita para suprir as necessidades da família dele. Inclusive, isso tem nome, né? É o resseguro. Resseguro, Exatamente. Né? Hoje, nenhuma segura... Né, vamos lá, né? Tem um monte de poréns aí, gente. Questão de legislação e tudo mais. Mas, de um modo geral, as seguradoras não quebram porque as outras seguradoras, né? Elas... na verdade, existe um resseguro, né? Que é segurar todas as apólices num seguro maior. E aí a gente consegue ir um degrau acima das coisas. Posso estar falando merda até, mas o podcast é isso aí, né? Não, falar mas merda verdade. com propriedade. Na verdade, tem duas barreiras aí. Uhum. Tem o co-seguro, que são duas seguradoras que elas dividem o risco, então elas conseguem tomar um risco maior. E tem a resseguradora. A resseguradora ressegura tudo, todas as apólices. Então vamos dizer que a seguradora A tem a seguradora B como co-seguradora, então ela consegue tomar um risco maior, consegue conceder mais benefícios para os seus clientes. E uma resseguradora C, ela cobre todo esse universo aqui de apólices. Então isso é muito interessante. Por quê? Porque nenhuma seguradora sozinha consegue tomar um risco tão alto, às vezes, num benefício de 10, 15, até 35 milhões, né? Isso. Eu trato um pouquinho de seguro, né, nas minhas operações de imóveis, né, que eu faço, porque existem dois seguros no SFH, que é o Sistema Financeiro de Habitação, que são os financiamentos até R$1,5 milhão. A gente tem a questão de dois seguros obrigatórios, né, que é o dano de morte e invalidez permanente, o DFIP, e o DFI, que é morte, invalidez permanente e o dano físico ao imóvel, né? Que ambos são obrigatórios no SFH. Então, um pouquinho disso, e aí a galera fica olhando assim e fala, pô, mas por que o seguro? Fala, cara, imagina quem mora no Rio Grande do Sul em 2024, no início do ano, imagina essa galera, se eles não tivessem feito um seguro
de dano físico ao imóvel. Exatamente isso. E se não houvesse uma resseguradora, porque você imagina uma seguradora que atua ali no Rio Grande do Sul, que é muito forte ali, quantos segurados ela tinha naquela região? Uhum. Ela quebraria, Então, né? ela quebraria. Se ela não tivesse uma resseguradora para suportar todos esses danos, ela quebraria. Então, o que acontece? É muito importante, né? E isso a SUSEP regula, né? Que para quem não sabe, a SUSEP é o órgão regulador. Superintendência de Seguros Privados. Exatamente. Ela regula todas as seguradoras para que ela tenha um capital segurado de acordo com a necessidade que ela vai ter para pagar os benefícios. Então, a seguradora tem que ter um montante obrigatório, tem que prestar contas à SUSEP para que ela garanta que, em caso de qualquer sinistro, ela consiga pagar aquele benefício. No caso, né, de uma catástrofe, né, na verdade, que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, se não tivesse uma resseguradora, com toda certeza quebraria. E assim, a gente está falando até de um número que parece pequeno, né? Sei lá, não sei exatamente quantas pessoas foram atingidas, mas imagina aí, 500 mil pessoas já é muita gente, pessoal. Quando a gente está falando de imóvel, um imóvel no barato custa 150, 200 mil reais, multiplica isso por 500 mil pessoas atingidas e você vai ver o valor de dinheiro que tem que ser reembolsado. Agora, você tá falando no seguro de vida em 30 dias, provavelmente o DFI deve ser 30 dias também para pagar, né? Na verdade, assim, a legislação obriga, né, as seguradoras pagarem em até 30 dias, né? Então, o que acontece? Hoje, com inteligência artificial, com toda a tecnologia que existe, as seguradoras estão cada vez mais tendo celeridade no pagamento. Até porque é o justo, né? Você contratou um benefício, como nós já conversamos bastante aqui, para trazer benefício para sua família, para os seus entes queridos, no momento que você mais precisa, você quer receber, né? E você tem uma ideia, agora eu vou te dar um exemplo que aconteceu agora há poucas semanas. Um chefe de cozinha, cliente meu, precisou fazer uma cirurgia nos olhos e o médico simplesmente virou para ele e falou assim: você tem que ficar 15 dias afastado do calor. Como é que um chefe de cozinha fica afastado do calor por 15 dias se a profissão dele é estar no calor? Exatamente, 24 horas. Então ele tinha um seguro, a gente tinha feito um planejamento financeiro para ele, tinha um seguro de incapacidade temporária em que ele recebeu relativo àquela base de cálculo para ele poder honrar com tudo que ele precisava. E ele recebeu em 5 dias. Juntou toda a documentação, em 5 dias ele recebeu. Então você imagina a tranquilidade que esse profissional teve, essa pessoa, esse ser humano teve, em olhar para a mulher, para o filho dele e falar assim: cara, tá tudo certo. Vou contar uma história aqui e vou falar, tô falando de mim, né? Obviamente, a gente tá falando de seguro de carro, que é um pouquinho mais comum. Daqui a pouco a gente fala também sobre questão de perfil. Primeiro dinheiro que eu ganhei, né? Primeiros 6 dígitos que eu ganhei na minha vida, eu falei assim: vou fazer uma besteira. E comprei um carro, né? Um carro que que eu jamais sonharia em ter na minha vida. E aí comprei um carrão e não saí da concessionária enquanto eu não segurei, né? Não assegurei ou segurei? Agora, Segurou. Segurei, enquanto eu não segurei. Segurei, dias depois marquei a vistoria do Detran. E aí, pra ir pra vistoria do Detran, dei-lhe uma porrada no caminhão. E aí, foi pro espaço porta e porta, o retrovisor, retrovisor da esquerda, né, do lado do motorista, e o farol. O farol, 14 mil reais. O retrovisor, 5 mil reais. E a porta deu mais uns 17 mil reais. 17, 7, 24, 5, 30 mil reais de prejuízo. Eu paguei 1.200 reais de franquia do farol. Não, 700 reais de franquia do farol. 500 reais de franquia, eu lembro que dava 1.200 junto. 500 reais do retrovisor, 700 do farol. E da porta foi uma mixaria também, não chegou a 1.000 reais. Então eu fui de um prejuízo de 24 mil reais para um prejuízo, uma franquia de 2.000 reais, cara. Então vou aproveitar esse gancho aí para fazer aqui, provocar algo, tá? Imagina que a máquina que gerou todo esse dinheiro para comprar esse carrão, né, que pagou essa franquia, que sonhou em ter esse carrão, quebrasse. Como que você realizaria tudo isso que você acabou de falar para mim? Essa máquina é você. Então as pessoas, elas seguram o carro, seguram a residência,
segura um celular, um tablet. Mas quem gera a receita para proporcionar tudo isso, que é a própria pessoa, ela não segura. Por quê? E aí eu vou defender um pouco as pessoas que não têm. Né? E um dado muito importante ser colocado aqui hoje, de 19% a 20% da população brasileira tem seguro de vida. Só que 100% precisa ter seguro de vida. Porque todos morrem, né? Além de todos morrerem, em vida, se você deixa de gerar receita, o prejuízo é muito maior do que se você apenas morresse. Desculpa o termo apenas morrer, porque quando você morre, você deixa de ter obrigações, mas você deixa de seus familiares passando necessidade. Então você não quer deixar a Sofia, no caso de você ter uma morte prematura, tendo necessidade, talvez ao ponto de não poder se formar, de não ter a instrução que você desejou, né? Mas imagina você em vida ter uma incapacidade temporária, uma incapacidade permanente por algum tipo de acidente e assistir a Sofia não ter oportunidade de se formar, né, ou de ter todos os sonhos realizados que você imaginou para ela, porque você deixou de gerar receita. E isso as pessoas, infelizmente, ainda não têm esse cuidado e essa sensibilidade. Está mudando. Tem melhorado muito. O podcast aqui, o Tudão Cast e vários outros veículos digitais estão começando a colocar muita informação para as pessoas nesse sentido. Então, acho de extrema importância. No momento que eu fui convidado para vir aqui, eu achei uma chance gigantesca de conseguir transmitir tudo isso que as pessoas realmente necessitam, porque é algo que eu tenho e desejo que todo mundo tenha. Ah, Luiz, mas você trabalha com isso, então você está vendendo seu peixe, você está... Cara, que você não faça comigo. Eu acho que você tem um seguro de vida. A gente está falando sobre... a gente acaba fazendo, né, o paralelo do seguro do carro, como eu falei, meio comum, né? Sim. Principalmente falando de Rio de Janeiro. E a gente tá falando também de seguro de vida, que é a tua especialidade. Me explica um pouquinho. E realmente, pessoal, dessa vez eu dou pitaco em tudo, todo mundo já reparou. É por isso que existe podcast, né? Por isso que eu sou apresentador, porque eu dou pitaco em tudo. E por isso que é Tudão também. Quando eu chego na seguradora, né? Não vou fazer propaganda de ninguém, que ninguém tá me pagando. Mas eu chego na seguradora Tudão Cast, eu falo assim, pessoal, eu quero assegurar um carro Gol, ano 2010, modelo tal, motor tal, essa daqui é a minha CNH, né? Provavelmente ele até já tem por conta de CPF. E isso eles chamam de perfil, né? Que é o modelo do carro versus eu, Heitor, né? E quando a gente tem menos de 25 anos, a gente fica chateado, né? Porque as seguradoras não fazem seguro, fazem até um seguro bem mais caro para menores de 25 anos. Como é que funciona o seguro de vida? Existe um perfil de pessoa ou cada caso é um caso? Cada caso é um caso, tá? Não sei se eu posso fazer propaganda aqui, eu não sou exclusivo de nenhuma seguradora. Tá contigo, irmão. Mas assim, eu sou, além de ser fã, eu sou um grande parceiro da Mag Seguros, né? Até falando um pouquinho da Mag Seguros para responder a sua pergunta, a Mag Seguros ela vai fazer 190 anos agora em janeiro de 2025. Então, ela é quase daquela época lá das embarcações. Ela existe desde 1835, era o antigo Grupo Mongeral. Em 2009 teve uma joint venture com a Aegon, que é uma das 20 maiores seguradoras do mundo, que é uma holandesa, que patrocina aí quem gosta de tênis, né? Roland Garros e vários torneios de tênis, US Open. E como que isso é feito? Não só na Mag Seguros, tá? Mas por que eu estou falando da Mag Seguros? A Mag Seguros, ela tem um Instituto de Longevidade. É a única seguradora no Brasil que tem um Instituto de Longevidade. Esse Instituto de Longevidade, ele estuda a vida média do brasileiro. Seja ele através das profissões, do cotidiano, da violência, né, do tempo médio de vida do brasileiro. Então, o seguro de vida, ele é mensurado de acordo, né, a métrica para você dar preço ao seguro de vida é a idade, que quanto mais novo você é, obviamente, a chance de você, né, ter uma morte prematura é muito menor do que uma pessoa de 72, 75, 80 anos. A Mag faz até 80 anos, por isso que eu estou tocando no ponto da Mag Seguros. Então, o que acontece? Estado de saúde também influencia, porque se você já tem uma comorbidade de saúde, o que a seguradora entende?
Ela cobre, mas ela vai agravar o preço do seu seguro. Porque você vai ter uma necessidade maior, às vezes, de algum sinistro mais cotidiano. Você é hipertenso. Qual a chance de você ter um infarto agudo do miocárdio? É muito maior do que quem não é. Então, tem várias métricas que são utilizadas para precificar o seguro de vida. Como que isso é feito de forma objetiva e prática? Hoje, graças a Deus, para o advento da tecnologia, a inteligência artificial faz isso. A gente coloca todos esses dados, por isso que o seguro de vida ele não é um pacotinho, ele não é um produto de prateleira, ele é uma consultoria que precisa ser feita para que você atenda todas as necessidades específicas de cada cliente. Porque senão você está vendendo mais do mesmo e essa pessoa, na hora de utilizar, ela não vai ter o benefício que ela espera. E aí eu vou, da mesma forma que eu fiz a propaganda da MAG, eu vou ser advogado do diabo aqui e vou falar um pouquinho de banco. O seguro ele foi muito demonizado por conta das instituições financeiras. Não vou citar nenhuma específica aqui, tá? As instituições financeiras vendiam o produto como pacote para bater metas. Então o Heitor chegava lá, não, Heitor, você tem um seguro de vida, você tem filha, tem a sua filha, não tem um segurozinho que você vai pagar apenas R$100 por mês e, fica tranquilo. Quando você vê o benefício, você precisa do benefício, você vai acionar e fala, não, Heitor, isso aqui que você contratou não te dá direito a isso não. Por quê? Porque essa pessoa não fez um questionamento específico para que atendesse a sua real necessidade. Uhum. Então, a consultoria, ter um especialista para que possa, né, fazer toda essa anamnese, assim como o médico faz de uma doença, é necessária, porque senão você vai estar pagando por algo que você não vai conseguir utilizar. E algo que eu gosto muito de dizer, caro não é aquilo que você paga para utilizar, caro é aquilo que você paga para no momento que você precisa não conseguir utilizar. Isso é caro. Uhum. Eu vou fazer um paralelo aí contigo, né? Quando a gente leva para o mundo do imóvel, o que acontece, né? O financiamento imobiliário, ele é extremamente tabelado, assim, né? Se o cliente tem um pacote de serviços no banco tal, né? Não vou falar nome porque cada banco dá um nome. Mas todos mas, fazem. Mas o fulaninho lá tem o cartão escrito selecionado no banco tal, né? Esse cara aqui é um cliente selecionado. Aí você vai... E aí, esse cliente selecionado ele tem a taxa de juros tal. Só que o que acontece? Muitas vezes, um gerente de banco ele tá precisando bater a meta de alguma coisa, ele vai e vende um seguro, vende um cartão de crédito, vende junto com o financiamento e ele consegue dar um bônus. Exatamente. Né? Isso, cara, advoga muito, muito contra o financiamento imobiliário, que não tem nada a ver com isso. O financiamento imobiliário, coitado. E, na verdade, isso, por lei, é proibido, porque isso é venda casada. Sim. Né? É o que eu costumo dizer tanto com relação à SUSEP, quanto em relação ao Ancor, né? E falando na seara de assessor de investimentos e de corretor de seguros. Se eu tiver qualquer tipo de atitude nesse sentido como assessor de investimentos, a minha Ancor é suspensa na semana seguinte. Se eu fizer uma venda casada, a SUSEP me notifica e às vezes eu até perco o meu credenciamento junto à SUSEP. Mas o gerente de banco ele não perde porque ele tem um banqueiro que blinda ele. Uhum. Então, assim, o banco, infelizmente, né, e os gerentes de banco, eles são obrigados a fazer isso. Sim, o incentivo é ele. O incentivo é esse. Eles precisam colocar o produto na mão daquele cliente, porque senão eles são desligados da função deles. Mas é algo, cara, que infelizmente a gente tem que brigar contra. E eu digo brigar por quê? Porque eu não tenho vínculo, falei aqui da Mag Seguros, mas eu não tenho vínculo de exclusividade com nenhuma seguradora, né? Eu também faço ramos elementares, carro, moto, residencial, e eu não tenho exclusividade com ninguém. Por quê? Porque eu viso o melhor para o meu cliente. Se eu entender que não é o melhor para o meu cliente, que eu não compre para mim, não faça aquele seguro para o meu carro, para minha residência, para minha vida, eu não faço para o meu cliente. Então eu deito no travesseiro do tranquilo. Fazer uma outra pergunta, de novo, né? Fazendo paralelo com o seguro de carro. O seguro de carro, todo ano, né? Quando faz aniversário lá, vem uma nova pesquisa de preços do meu corretor. Ele manda, Heitor, ficou assim, assim, assado. Se você continuar na sua, você vai ter isso. Se você for para outra, você vai ter aquilo. Obviamente, né? O meu corretor, pessoal, não sei como é que é o restante aí. O meu corretor fala, Heitor, olha só.
Ele sabe que eu sou corretor também, mas sou de imóveis, né? Cara, ó, se tu for para essa empresa aqui, tu vai me ajudar muito, porque eu ganho tanto de bonificação aqui e tudo mais, etc, etc. Não vou falar o nome dele, né? Porque eu acabei de falar uma prática que ele não pode fazer. Mas, o fato é que, pô, isso aqui tu me ajuda. Se tu não quiser continuar na tua, consigo te dar um bônus de tanto, tudo mais. Enfim, ele joga 100% limpo comigo, limpo e transparente, porque eu sei a regra do jogo, né? Mas isso acontece uma vez por ano. Inclusive em dezembro já vai chegar. Como é que funciona no seguro de vida? Também é ano a ano? Não, na verdade, o seguro de vida, ele acompanha a sua vida. Vamos dizer que hoje eu fizesse o seguro de vida do Heitor, né? 37 anos. 37 anos, né? Você tem aqui a sua função, você é autônomo, você tem aqui o Tudão Cash, né? Também trabalha no ramo de imóveis, mas você é empresário, é um profissional liberal. Sim. Você tem a sua filha. Sofia, quantos anos tem a Sofia? 3. 3 aninhos. 3. Então ele tá na fase do Cebolinha, né? É isso. A Sofia tem uma longa caminhada ainda aí pela frente. Cara, gracinha. Pô, sou apaixonado por criança. Então a Sofia aí tem uma longa jornada, vamos colocar aí no mínimo uns 20 anos até a Sofia se formar na faculdade, né? Para a faculdade de medicina faltam 22 anos ainda. Então para cardiologia ainda falta mais um pouquinho. Então se for medicina, então você vai ter um gasto bastante alto aí, né, com relação a isso. Tomara que a Sofia passe por uma faculdade pública aí, para não onerar muito aí. Cara, assim, eu fico falando isso, mas ela tem várias opções na vida dela. Sim. Ela vai poder fazer medicina na UERJ, ou medicina na FRJ, ou medicina na Unirio. Ou se não, ela pode fazer medicina com ProUni, com bolsa, entendeu? Não, tem várias opções. Várias opções. Tem um leque de opções. Quem disse que não? Com toda certeza. Então, o que é feito? Né? Isso eu estou perguntando aqui, perguntas básicas, eu me aprofundo muito mais com relação a isso, claro. A gente levaria aqui muito tempo, né? E aí é ser feito um planejamento em cima dessas informações, em que a gente vai contemplar todas essas necessidades. Só que, daqui a um ano, a vida do Heitor e, consequentemente, a vida da Sofia pode sofrer muitas mudanças. Não quer dizer que vai ser feito um novo seguro, mas pode aumentar, a gente pode aumentar o benefício, que com certeza vai aumentar o prêmio, né, o preço que é pago pelo seguro, ou não, vai manter. O que eu faço? Eu revisito todos os meus clientes todos os anos, ainda que seja para bater um papo, para saber se está tudo bem, né, se está tudo em dia, se tem algum fato que eu não tomei conhecimento, porque hoje com a rede social a gente acaba acompanhando a maioria dos nossos clientes pela rede social, então eles, a mulher do fulano está grávida, então você já entende que aquela pessoa vai precisar de um benefício maior porque vem mais um filho por aí. Né? Então o seguro, ele precisa de uma atualização de 2 em 2 anos, de 5 em 5 anos. Geralmente, eu revisito esse cliente todo ano para poder entender se teve alguma alteração. E o mais importante disso tudo, Heitor, você contratou um seguro hoje visando todos esses benefícios da Sofia. Vamos dizer que esse seguro te custe R$600 por mês, correto? Cabe dentro do seu bolso, está dentro do seu orçamento. Você teve qualquer intercorrência na sua vida, Luiz? Cara, tá pesado para eu pagar os R$600. É preferível você ter um seguro que você não cubra todas as necessidades, mas cubra pelo menos a metade, gastando aí 300, mas você não fique totalmente descoberto. Então, revisitar o cliente é importante para que você entenda a cada momento, para que você, de repente, majore aquilo que aumente o valor que ele precisa do benefício e do que ele está pagando, ou diminua, né? Eu digo assim, Luiz, mas você ganha dinheiro com isso, você vai diminuir o valor que o cliente está pagando. Eu não viso só benefício financeiro, eu viso a proteção do meu cliente. Se hoje ele não pode pagar mais 600 e ele me contratou lá, eu tenho que estar vigilante para que no momento que ele precise de mim, ele não deixe de pagar e fique desprotegido. Que ele pague menos, mas que ele esteja protegido. Isso faz muito sentido. A gente tem também, não sei se você trabalha, né? Caramba, aqui é sempre um bate-papo, né? E... mais uma vez, né, não sou conhecedor de tudo, sou do Pitaco, mas a gente tem agora o famigerado seguro de saúde. Pessoal, não estou falando de plano de saúde, são coisas diferentes. Cara, não sei se você vende plano de saúde, sou eu, Heitor, falando, corretor de imóveis, não sou corretor de seguros. Eu acho
do jeito que está a regulamentação da Anvisa e da ANS, os seguros, os planos de saúde estão fadados a, assim, ou quebrar ou ficar inviáveis, né? Ou você não conseguir pagar, virar um negócio assim de muito alto luxo. Então, eu acho que o seguro de saúde, ele tem uma tendência a ser o futuro. Concorda com essa visão? Concordo plenamente. Inclusive, hoje, os planos de saúde, até para contextualizar, para quem está assistindo entender, a Segre Soluções é uma plataforma. Eu sou especialista, né, em proteção financeira, seguro de vida e previdência, mas eu tenho uma pessoa específica que só trabalha plano de saúde, outra pessoa que só trabalha os ramos elementares de seguros, que são carro, moto, residência, equipamentos, uma pessoa que só cuida de crédito, outra de consórcio e mais uma de investimento. Então, assim, eu atendo o meu cliente como um todo, né? Qualquer demanda que esse cliente tenha, eu consigo atender. E sendo bem específico com relação ao seguro-saúde, o seguro-saúde ele já existe dentro do seguro de vida, mas as pessoas não têm esse conhecimento. Vou te dar exemplos aqui claros. Vou tomar a liberdade de abrir o site aqui no... Pode abrir, tá? Pode abrir. Mas pode falar. Dentro do seguro de vida você tem doenças graves. Né? O doenças graves, o que ele contempla? Ele contempla aí 28 doenças que vai de um câncer leve, um melanoma, né, que é um câncer de pele, até um transplante de órgãos. Então, mas eu tenho um plano de saúde. O plano de saúde, ele cobre você do hospital para dentro. Todas as necessidades que você vai ter dentro do hospital, ele vai cobrir. Vamos dizer que você tenha um melanoma, um câncer de pele. Não é um câncer muito agressivo, você foi lá, fez a cirurgia, saiu. Você precisa de tratamento alternativo, você precisa de medicações específicas e às vezes você está incapacitado de trabalhar por um período. Esse seguro de doenças graves cobre isso. Você tem um diário de internação hospitalar. Por quê? Porque dentro do momento que você está dentro do hospital, você está deixando de gerar receita. Então, esse diário de internação hospitalar, ele contempla o período que você está parado e internado. Você tem o diário de internação hospitalar em UTI, porque aí vai ser um caso mais grave. Ela, geralmente, o benefício dela é o triplo de uma internação hospitalar comum. Você também tem os cirurgias, que contempla aí 917 cirurgias. Isso tudo eu estou falando de produtos da Mag Seguros, porque eu só trabalho vida com a Mag, tá? Então, você tem diversos produtos que contemplam todas essas necessidades. Mas o seguro-saúde como um todo, hoje ele ainda é muito caro, nesse viés que você comentou. Por quê? Porque o seguro-saúde é para ele contemplar qualquer necessidade de saúde. Quais seriam elas, né? Uma cirurgia, uma consulta médica, né? Que todos esses produtos que eu te falei também vão contemplar, porque você recebe esse benefício. Mas, no futuro, eu acredito que vai existir produto mais específico do que um plano de saúde que vai contemplar tanto o hospital quanto fora dele, né? Hoje você tem que contratar os dois. É importante você ter os dois. Vou te dar um fato que ocorreu há pouco tempo. Uma cliente teve um câncer de mama, né? Tinha um bom plano de saúde, teve que fazer uma mastectomia, né? Retirar ali o seio, colocar uma prótese, mas pós-cirurgia ela precisou de uma medicação específica que o plano não cobria, ela precisou de tratamentos alternativos que o plano não cobria e o seguro de doenças graves dela cobriu. Então, hoje já existe isso, mas infelizmente muitas pessoas ainda não conhecem. E outra coisa que eu vou complementar aqui, pessoal, também é caro porque não é popular, né? Isso pelo menos que eu saiba, é recente. Na verdade, então, esses produtos que eu acabei de falar, eles não são caros, né? Depende do valor que você quer ter de benefício, né? Mas eles são infinitamente mais baratos do que um plano de saúde. Infinitamente. E a chance de você utilizar eles é muito maior do que você utilizar um plano de saúde por uma simples consulta. Isso. Mas aí o que eu estava falando é que quanto mais pessoas contratarem, mais barato fica, né? Exatamente. Porque quanto mais segurados tem, o risco do mutualismo que a gente falou. Quanto mais pessoas dentro daquele grupo contribuindo para o mesmo benefício, mais barato vai ficar. O seguro de vida é caro. Não, o seguro de vida não é caro. Caro é quando você precisar não ter o capital que você precisa para garantir o que você tem. É isso.
É isso. Cara, um dos meus melhores amigos da vida, ele é corretor de seguros também, né? Ele fala muito sobre ele faz muito a aeronáutico, né? E aí existe lá o seguro obrigatório deles, igual o nosso DPVAT, nosso famigerado DPVAT, e o seguro eles chamam de seguro de casco, né? Que é o seguro que é opcional, né? Que você vai fazendo o que você quiser ali dentro da tua pólice. E às vezes nem segura a aeronave como um todo. Ela é mais para as partes específicas, motores e tudo mais. E eu me surpreendo, toda vez que eu vou falar com ele de seguros, eu me surpreendo muito, porque a gente fica sempre pensando no pior, né? Na perda total. E não ele fala, cara, 98% do meu trabalho não é perda total. Assim, acontece de tudo, mas a perda total, graças a Deus, é muito pouca coisa, assim. É uma coisa muito pontual. Você estava bem falando, né? Quando a gente fala de seguro de vida, a gente também tem que pensar nisso, né? Que não é apenas para morte. Eu não sei qual é o percentual, se no teu caso também é esse de 98%. É muito pequeno, assim. É muito pequeno. Hoje, a expectativa de vida é muito alta, né? E vem aumentando isso. Então, assim, para ser bem honesto, eu até hoje, eu posso dizer para você que é 15%, tá? Bem legal. O que acontece? O seguro por morte, ele é muito importante também, né? Mas o seguro em vida, hoje ele dentro do portfólio que eu monto, né, de serviços dentro do seguro de vida para o meu cliente, o seguro por morte ele corresponde a 10%, né? Vou dar exemplos aqui. É uma diária de incapacidade temporária para um fisioterapeuta. Eu tenho um grande amigo fisioterapeuta, vou fazer propaganda aqui dele, que é o Renato Valença. Pode fazer. Esse merece. Renato Valença é o dono da Fulquer Físio, inclusive ele é fisioterapeuta de grandes jogadores de futebol, Felipe Coutinho, Alex Teixeira, Souza, né, o Iacovelli hoje que está no Sampaio Corrêa. Imagina o Renato machucar a mão e deixar de trabalhar, tá? E aí eu vou trabalhar 2 pilares. Primeiro, que ele deixa de sustentar a família dele, né? Ele tem a Júlia e a Helena lá e é bem casado com a Beatriz, que é a Bia, que também é uma grande amiga. Imagina ele deixar de trabalhar. Ele, primeiro, que ele não vai ter a receita que ele tem, e os jogadores, que são grandes ativos dos clubes, vão deixar de ter o atendimento dele também. Então, a diária de capacidade temporária, nesse caso, está beneficiando o Renato e a quem ele atende, né? Indiretamente, né? Vamos dizer que o Renato tenha uma incapacidade permanente, né? Mas perda, Deus me livre, não tenha mais o movimento das mãos, né? Que é uma invalidez permanente. Ele precisa ter um capital segurado que, investido, ele chegue próximo da receita ou no mínimo da despesa que ele tem hoje com as filhas e com a esposa. Então, tudo isso é estudado e analisado em vida, para benefícios em vida. A diária de internação hospitalar, como eu falei, ou doenças graves, né, a UTI, né? Os únicos que são por morte é morte por qualquer causa e uma assistência funeral, né, que eu acho muito importante, porque é algo que traz muita tranquilidade para o ente querido que ficou e está num momento difícil. Infelizmente, no país que a gente vive, as pessoas se aproveitam desses momentos para vender muitas e muitas coisas que não são necessárias, né? Eu tô dando, toda hora eu tô dando caso pessoal aqui, né? Mas é bom, pelo menos, porque eu não preciso falar do fulano, né? Tô falando de mim. Mas antes eu quero falar, cara, bonito site, hein? Pessoal, sigam lá no Instagram, Segre Soluções. Queria também reforçar que não é episódio pago, não, tá? Tá parecendo que é propaganda, mas é porque o assunto é realmente muito bom. E esse aí é o site de vocês, né? Então vocês trabalham com seguro, previdência, consórcio, depois a gente fala de consórcio também. Câmbio, investimentos e crédito. Maneiríssimo, hein, cara? Muito bonito o site de vocês. Gostei bastante. E no Instagram, Segre Soluções, né? Segre Soluções, isso mesmo. Deixa eu falar de 2 casos aqui. Primeiro, cara, que se aplica muito, muito a mim. Esse ano, crianças, bebam água, tá? Porque esse ano o pai teve uma pedra nos rins, né? De 10 milímetros e eu tive que operar. Beleza. Foi horrível, foi horroroso. Eu acho que, pra ser sincero, eu acho que eu não precisaria da diária de tipo assim, não, nesse dia aqui não vou trabalhar. Provavelmente essa
cláusula aí eu não levantaria a mão, mas teve uma coisa que é o seguinte, o plano de saúde, e é isso por regulamentação da ANS, ele tem, cara, agora eu não lembro se é 21, eu acho que é 21 dias úteis, quase certeza que é 21 dias úteis para autorizar, é a produção, 21 dias úteis, né? É 21 dias úteis para autorizar o seu procedimento. Eu precisei fazer um procedimento de emergência e mais um procedimento eletivo. Então, entre um e outro, tiveram 21 dias úteis. Se eu tivesse um seguro de saúde, eu acionaria porque eu ia querer fazer imediatamente. Porque Exatamente. vocês não fazem ideia do que é ter um duplo J dentro de vocês, pessoal. Não é a coisa mais agradável do mundo, não. Não é confortável mesmo, não. Minha Não esposa é. é anestesista, é médica. Eu conheço bem essa seara aí. Meu Eu trabalhei irmão- na área médica durante 13 anos. É algo bem complicado, é incômodo demais mesmo. É muito incômodo. Provavelmente eu levantaria a mão pra fazer esse. Eu quero esse produto aí. Agora, o outro é que eu não vou lembrar aqui. Eu agora esqueci, mas enfim. Tem essa Assistência questão. funeral que você ia falar? Ah, sim, assistência funeral, muito bem. Pô, o cara tá lendo mente também. Além de corretor de seguro, ele é leitor de mente. Assistência funeral, cara, eu tive uma experiência horrorosa, mas assim, né, que ninguém quer passar, mas as pessoas precisam de ter que agilizar a burocracia para enterrar uma pessoa. Obviamente, não existia na época, não tinha Pix, né, isso deve ter sido 2015, 2016. Meu irmão, a pessoa veio a falecer na sexta-feira. Sexta-feira, mais ou menos sexta-feira, 5 da tarde. Vocês não têm ideia do que é fazer o funeral de uma pessoa. Primeiro, né? Isso é uma época que cada caixa eletrônico sacava R$ 500. O enterro custava 3 mil e pouco, 4 mil reais. Pagos em dinheiro na época. Não, dinheiro é cheque. Em 2015 já não se andava com cheque no bolso, né? Então eu tive que pegar dinheiro. Irmão, olha só, aconteceu isso. Me preste R$ 500 aí. Eu vou passar aí passar pra casa de várias pessoas, porque eu não conseguia sacar mais do que R$ 500 no banco, no caixa eletrônico. Passar na casa de várias pessoas para pagar o enterro. Então, assim, gente, não é brincadeira. Auxílio funeral é um negócio que, assim, você só vai se lembrar quando você precisar. Na verdade não é só um desgaste financeiro, não, um desgaste emocional, né? Você acabou de perder um ente querido, a família está sensibilizada, infelizmente, né? As funerárias elas acabam aproveitando desse momento para vender produtos que não tem necessidade naquele momento, mas as pessoas estão sem cabeça. Pra você ter uma ideia, teve uma senhora que eu atendi que ela comentou comigo, né? Ela fez o seguro por outros motivos, que na morte do marido dela venderam uma urna, ele foi cremado, uma urna de R$ 3.000, né? Um vidrinho para colocar esses Uma garrafa. Custou R$ 3.000. E ela falou, meu filho, eu não tive cabeça para pensar naquele momento. E aí, sendo muito honesto, assim, teve agora um caso, há pouco tempo, num domingo, eu estava com a minha família no Barra Shopping, um cliente me ligou, na verdade, a cliente era a esposa dele, né? Minha cliente, ele também é meu cliente. Uhum. O sogro, né? O pai dela, faleceu. Imediatamente eu liguei para a assistência funeral da Mag Seguros. Em menos de 5 minutos, eu dei o contato da Vivian, né? Que é a filha do falecido. Em menos de 5 minutos ela estava falando e simplesmente eles pediram a documentação e falaram para eles irem para casa descansar. Eles resolveram toda a parte burocrática, documental, financeira. O enterro custou R$ 7.200 e ela sabe qual é o preço que ela paga por mês na assistência funeral, mais um auxílio por morte que ela tem lá para os pais dela, R$ 100. E se fosse só assistência funeral, né, isolada, não se faz isolado porque tem que ter o causa-morte, seria o custo isolado de uma assistência funeral, seria no máximo R$ 20. Então, assim, é algo que não só financeiramente é barato, ele traz uma tranquilidade muito grande no momento de dor. Uhum. Cara, mudando de áudios para bugalhos aqui, o seguinte, a gente da internet, né? Eu também veio lá da política. A internet, a gente é igual pão.
né? Pra gente crescer tem que bater. Mas não tem que bater da gente, tem que bater nos outros. O que significa isso? Tem que ter inimigo, né? Vou fazer uma pergunta aqui de uma pessoa que eu... De uma pessoa não, mas de uma ideia que eu imagino que seja o seu... Total, entre aspas, tá, pessoal? Inimigo, né? Uma pessoa assim... O seu antagonista. Vou chamar de antagonista. Perfeito. Cara, por que uma pessoa não deveria fazer um seguro com uma cooperativa ao invés de fazer com uma seguradora? Cara, a cooperativa, primeiro, né, como eu falei lá atrás, ela não tem um fundo tão robusto quanto uma seguradora. Então, a probabilidade de você não ter o seu benefício pago ou ter ele extremamente burocratizado para ser recebido no momento de necessidade é gigantesco, sem medo de errar, né? Hoje, mal comparando, é você comparar um seguro de carro com uma proteção veicular. Ah, Luiz, mas está se aproximando. Se aproximando não quer dizer que é igual, né? Então, é aquilo que eu sempre comparo. Ah, mas é muito mais barato, Luiz. Realmente, né? Então, como diz o ditado, barato sai muito caro, né? Assim como você fazer instituições que não tratam a sua necessidade como específica, ainda que tenham um fundo garantidor muito bom, é muito perigoso, né? Exemplo prático, mais uma vez. Eu tenho um cliente que eu fui atender ele não tem filhos, não quer ter filho, e ele tinha 5 seguros por morte numa instituição financeira, que a gerente, em um momento de fragilidade, né, embutiu ali no que ele precisava de um crédito, porque ele é empresário e tudo mais. E naquele momento eu falei para ele, cara, você tem necessidade de deixar? Você tem alguém que dependa de você? Ele falou, não. E ele pagava um valor alto, em torno de R$700, para não ter o benefício que ele esperava. E a gente fez um seguro de incapacidade temporária, fez um seguro por doenças, fez um seguro de internação hospitalar, fez um SAF individual, no caso da morte dele, a mulher dele, né, consegue, né, dar dignidade ali para o sepultamento dele. Então, assim, algo específico para ele. Isso na cooperativa você não vai ter. Entendi. Então, está dada a porrada aí nas cooperativas, tá? Não só cooperativas, tá? Algumas seguradoras também vendem seguro, coisas que são vedadas até pela SUSEP. Tem seguradoras que vendem seguro como investimento, né, cara? E eu vou falar isso com muito amor, tá? Tem que ser separado o seguro de investimento. Seguro, ilustrando, ele é um escudo para o investimento. É um escudo para tudo aquilo que você vem acumulando. Em caso de qualquer intercorrência, você tem um seguro que contempla aquilo que você vem acumulando, para que você não tenha que dilapidar o patrimônio que você está construindo. Então, uma coisa é independente da outra. São importantes andar juntos? Muito importante. Porém, a SUSEP, né, ela determina que o seguro não pode ser tratado como um investimento, né? Isso é lei. E algumas seguradoras vendem o seguro, não, você está fazendo porque tem os seguros resgatáveis. Só que tem que ficar muito claro que esses seguros, eles rendem aí no máximo 3% ao ano. E como, para azar de alguns corretores, eu sou assessor de investimento também, a nossa Selic hoje performa em 11,5%. Se você tem Já bate 15%. Se você tem um capital que não é a totalidade dele, que você está pagando o seguro de vida, está sendo investido para você resgatar algo lá no tempo, vamos dizer daqui a 10 anos, você está perdendo 8,5% ao ano. Seu dinheiro está perdendo 8,5% valor ao ano. Então, o seguro não é investimento. Ó, teve NTNB essa semana aí pagando IPCA mais 7,8, hein? E não teve comprador. Zero rosca compradores, tá? Tesouro direto, galera. Ó, o Brasil tentando se financiar e não conseguindo. Deixa eu te fazer outra pergunta, né? É bom que tá servindo de consultoria também, né? Existe portabilidade no seguro? Eu tenho um cliente aí que tinha 5 apólices no banco de varejo. Ele consegue juntar essas 5 apólices ou ele consegue levar essas 5 apólices para outra instituição? Existe essa figura? Existe a possibilidade da compra de carência, né? Existe uma carência quando você contrata um seguro de vida. Mas em muitos casos, em 99% dos casos, Heitor, eu aconselho o cancelamento desses seguros e a gente faça um seguro só. Porque eu pego muitos clientes com 3, 4, 5 apólices
em que muitas vezes, vou dar mais uma porrada aqui. Pode dar, a internet é isso, é dar porrada nos outros. Você percebe que a pessoa que fez esse seguro, 1, 2, 3, 4, 5 para aquele cliente, ele estava visando o comissionamento e não beneficiar a necessidade daquele cliente. Né? E o cliente, não, eu tenho 5 apólices, né, da seguradora tal, então eu estou coberto. Eu vou atender um agora, que ele tem 4 apólices. Eu fiz uma única apólice dele, que eu vou apresentar para ele. Vai custar R$600 a menos do que ele paga. Ele vai ter uma cobertura mais que o dobro do que ele tem. Então, assim, ter muitas apólices não é o melhor dos mundos. Até porque, para um acompanhamento, como você me questionou anteriormente, é muito mais fácil você acompanhar uma única apólice que atenda a todas as suas necessidades. Sim, sem dúvida. Entendeu? Sem dúvida. Eu falo... para vocês, né? Vocês que eu tô falando corretor de seguros, é um pouco mais fácil do que pra gente, corretor de imóveis, né? Porque ninguém enxerga o corretor de imóveis como o meu corretor de... Eu só tenho um cliente que fala assim, o Heitor é o meu corretor de imóveis. Tipo assim, o assunto que ele tiver de imóvel, ele vai falar comigo. Agora eu tô trabalhando com mais um, que a gente ainda tá no namoro, né? A gente ainda tá toreando, mas via de regra, os corretores de imóveis não são vistos assim, até por conta, né, do baixo número de frequência de compra de imóveis que o brasileiro faz. O brasileiro vai comprar 0, 1 ou 2 imóveis na vida no máximo, né? Nenhum, 1 ou 2. Então a gente acaba, enquanto que o seguro, desde que eu tenho carro eu tenho seguro, né? Só de seguro de carro eu tenho, sei lá, 15 anos, pelo menos 15 apólices de seguro aí. Fora todos os outros seguros, seguro de celular, seguro, enfim, um monte de segurinhos aí que eu faço. Mas enfim, só que no caso de vocês, né, é muito importante existir essa relação do broker, né, do corretor com o cliente. Porque imagina, no caso de alguém vir a falecer, a esposa tem que estar em contato com você, né, cara? E aí eu vou voltar lá naquela sua pergunta do banco, né? A pessoa tem 5 apólices no banco. E aí tem alguns questionamentos importantes. O primeiro a gente já abordou aqui, né? Esse gerente, né, que foi um gerente com certeza que vendeu esse seguro, esse gerente, ele analisou suas necessidades reais para estar fazendo esse seguro? Com certeza não. Depois das 16 horas, você tem um contato pessoal desse gerente para que ele possa te atender em caso de um sinistro? Vamos colocar aí a assistência funeral que você falou, tarde da noite, você precisou passar na casa de XYZ para arrecadar dinheiro para a sua sacolinha lá, para poder honrar com o sepultamento lá do seu ente. Outro ponto muito importante. Outro mais importante ainda, daqui a 6 meses, esse gerente que te vendeu o seguro é o mesmo? Provavelmente não. Com toda certeza não. E mais um fator importantíssimo. Existem cláusulas nas instituições financeiras, em todos os seguros, de cancelamento unilateral. Então, o banco é uma instituição financeira. Ele visa lucro. Se ele entende que aquele produto não é mais lucrativo para ele, ele pode cancelar de forma unilateral. Tá? Isso acontece sempre, Luiz? Não acontece. Mas eu estou colocando o pior cenário. Mas eu acho que os outros 3 anteriores já fecharam o diagnóstico, né? Não tem como, né? Luiz Fernando, cara, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho um amor por fazer isso aqui, que você não tem ideia. Todos os episódios de podcast que eu gravei até hoje, eu sempre termino com 2 perguntas e com você não será diferente. Né? A primeira delas não precisa falar o nome de quem, mas se você indicaria alguém para ser entrevistado por mim. Não, com certeza indicaria. Eu já até citei ele aqui, o Renato Valença, top, da Fulcare Physio. Eu acho que seria um excelente podcast aí para vocês. Então tá. Então antes de você sair por essa porta, a gente vai falar com o Renato, né? Isso. Por que eu pergunto isso, né? Eu não pergunto isso querendo saber quem é a pessoa. Eu quero saber a velocidade da tua resposta. Porque se você me responde rápido, significa que você gostou da experiência. Com toda certeza. Se você não responde rápido, se você fica pensando, foi mais ou menos. Pensando nisso, né? Já que você respondeu muito rápido aí, parece que você gostou. Mas eu queria um feedback, cara. Porque assim,
feedback positivo pra mim é chá das 5, entendeu? Velhinhas tomando chá de camomila e falando sobre a vida. Eu quero, o que eu posso melhorar como comunicador, ou o que a H2I pode melhorar como estúdio, para que a próxima vez que você venha falar aqui, você se sinta melhor. Cara, então assim, desde o momento que eu fui recebido aqui, até a gente sentar aqui para bater um papo, eu não acrescentaria nada, cara. Eu acho que assim, o papo é muito objetivo, é à vontade. A gente não fez nenhum tipo de roteiro para estar aqui, né, fazendo propaganda. Eu nem gosto. Eu só gosto de saber o nome da pessoa e eu pergunto pra pessoa se ela não quer falar alguma coisa. A gente já tinha alinhado que não falar nomes de empresas, né? Uhum. Mas você fez questão de falar sobre a MAG, que é uma empresa grande, porque parceira eu tua. acho que merece, assim como eu falei da Fulker, que eu acho que merece bastante. Mas assim, da mesma forma H2I, cara. Eu não conhecia, né? Tô aqui hoje tendo essa experiência. Acho que é algo muito válido para ambas as partes, né? Para mim e para vocês, porque colocar todo esse conhecimento à disposição do público que consome, né? Tanto podcast quanto seguros é de extrema importância. Vou dar um exemplo aqui. A Globo, a Rede Globo, né? É um colosso de comunicação. Temos 210 milhões de brasileiros e os caras alcançam metade disso, né? 100 milhões de brasileiros assistem a Globo semanalmente, pelo menos 1 hora por semana. Eles tinham uma retórica sobre o caso Amarildo. E aqui no podcast a gente tem um vídeo de 150... passou de 100 mil visualizações já, sobre uma pessoa o subcomandante da UPP da Rocinha, dando o ponto de vista dele. E o ponto de vista dele era diferente do que foi noticiado pela Rede Globo. Então, assim, isso aqui, cara, o podcast é um serviço público. Perfeito. A gente tá mostrando outras versões de histórias que nem sempre são aquelas que são noticiadas, porque existe uma simetria de informação muito grande, principalmente quando a gente está falando de um colosso que atinge metade da população. Inclusive essas informações, muitas informações aqui que eu passei pelo seguro, você não vai ouvir em outros veículos de forma alguma. O pessoal tem muito dedo para falar, não, mas eu vou falar que o seguro resgatável, ele não é bom. Não, o seguro resgatável, ele tem sua utilização, desde que você coloque ele para o cliente da forma correta, né? Porque eu não posso ser leviano ao ponto de dizer que o seguro é um investimento. Não é. E assim, não sendo arrogante, mas no curso de pós-graduação da PUC em Planejamento Sucessório, tem uma matéria, né, tem uma disciplina que é os seguros como ferramenta de liquidez, seguro de vida como ferramenta de liquidez no planejamento sucessório. E o professor, que é um excelente professor, ele começou falando sobre o seguro de vida, colocando ele como investimento. Cara, aquilo, como você falou, mexeu no meu coração de um jeito, me aguçou de um jeito que eu falei, pedi a parte pro professor, né? Deixei claro que eu não estava pedindo a palavra para contestar, mas sim reparar, às vezes, uma colocação que ele fez de forma que não trouxe a melhor compreensão para os advogados que estavam dentro daquela pós. Eu era o único advogado também, mas corretor de seguros dentro da turma. E quando eu coloquei, ele falou, pô, Luiz, muito obrigado. Porque realmente a gente ouve tanto citarem o seguro em algumas ocasiões como investimento e ele realmente não é. Então, assim, isso é algo que eu sempre vou falar nas minhas redes sociais, para quem eu conversar, no meu convívio, porque isso lesa muitas pessoas. Posso dar mais uma experiência pessoal? Pode. Já passou por poucas e boas, Heitor. Foi recente e é besteira. Eu sou corretor de imóveis e eu tenho formação em engenharia civil também. E nesse momento agora tá rolando uma porradaria entre o conselho o CREA, né? O conselho de engenharia, e o CRES, que é o conselho de corretores de imóveis, para saber quem tem a prerrogativa do laudo de valor do imóvel, né? E eu falei, gente, olha só, eu pedi a parte, né? Eu falei, olha, isso é uma besteira, porque o engenheiro olha do ponto de vista técnico e o corretor de imóveis olha do ponto de vista comercial. Então vocês estão brigando por nada. Basta colocar laudo comercial, laudo técnico. Acabou. Meu Deus do céu. Aí entra o ego, né? Entra. Eu que tô laudando... Quem é que cospe mais longe? Exatamente. E isso no seguro, ele é um limiar muito sério.
porque você lesa a necessidade de uma pessoa, de uma família. E eu não brinco com isso, cara. Eu não brinco com a minha família, eu não vou brincar com a família dos outros. Muito bom. Luiz, muito obrigado, cara, de coração. Esse finalzinho até me arrepiou. Muito obrigado, cara. Obrigado a vocês. Eu tenho certeza que, pô, é um prazer para todo mundo aqui da produção. Gente, vocês não veem, mas existe um back-office que esse trabalho só acontece por causa de pessoas que estão aqui trabalhando para que isso aqui aconteça de forma satisfatória. A gente tem que sempre elevar o nível aqui, graças a Deus. Bom, muito obrigado mais uma vez. Tá? Obrigado a você. Pessoal, cara. isso aqui só existe por conta de vocês. Se não fossem vocês, isso aqui não aconteceria. Então, o que você vai fazer? Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Deixa de ser sem vergonha. Bota ali no se inscrever. Inscreva-se no canal. Segue a gente lá no Instagram, h2i.studio. A gente tá aqui no Centro Metropolitano. Falsa barra, né? Barra olímpica. E se você quiser nos visitar, assim como fez o Fernando, pô, vem aqui, vamos tomar um café. Se você tiver alguma história pra contar, eu vou te colocar aqui nessa cadeira pra gente falar e contar a sua história, porque o Tudão Cast são boas histórias sobre tudo, beleza? Então eu fico por aqui, até mais e valeu!